Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo das egrégoras da terça-feira, as nossas lives da terça, onde a Márcia e eu estamos fazendo essa série de lives sobre a causa emocional das doenças. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E lá no final da live, você sabe, tem orientação do tarô para você. Para as suas dúvidas, questionamentos, curiosidades, qual é a energia do tarô que vai te acompanhar a partir desse momento. Então, fica conosco, quem está chegando agora, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você estiver assistindo, coloca aqui nos comentários, que é muito importante para assim a gente poder compartilhar muita energia positiva. E se você também tiver sugestões de doenças que você deseja saber, a causa emocional, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai trazer nas lives para você. A Márcia e eu já fizemos várias lives sobre a causa emocional das doenças. Se você não assistiu ainda, assista. Todas as lives estão aqui no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube, no canal da Márcia e no meu canal para você assistir quantas vezes você desejar. A Márcia já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao Super Live, as nossas super terças das lives, realmente trazendo expansão, conhecimento, trazendo muita alegria para você. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo. Chegando. Gratidão, gratidão. Mais uma live, mais um conteúdo para as pessoas que nos assistem, essa egrégora que a gente está formando nas terças-feiras. E assim a gente vai, né, crescendo, expandindo as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão realmente compartilhando. Elas nos encontram na rua, elas comentam, elas falam que gostam das lives, elas sugerem temas. Então, né, quem tiver sugestão de live também pode, né, sugestão de tema, pode mandar no direct, pode colocar nos comentários aqui para nós. Com certeza, vamos ficar muito felizes em receber sugestões. Pietro, a tua imagem para mim ela tá bem desfocada, tá bem ruim e às vezes o teu áudio tá falhando, tá? Para mim tá tranquilo aqui. São os filtros, é o 13 Atlas de novo. 13 Atlas está aparecendo, está vindo. Esse é o mês de outubro, é o mês do 13 Atlas, que ele vai estar mais próximo da Terra. Mas vamos seguir a nossa live. Quem estiver ao vivo, coloca ali nos comentários se você está conseguindo nos escutar, se a imagem está legal para você. Quem vai já dando seu boa noite, vai curtindo e lá no final da live tem orientação do tarô para você. E, Márcia, então hoje mais 4 doenças. Vamos falar sobre mais 4 doenças que são causadas pelo nosso emocional, né? Que a gente pode daqui a pouco dar uma driblada nelas se a gente começar a reconhecer os sinais que o nosso corpo vai nos dando para a gente evitar essas doenças. Muito bem, então mais 4 doenças. Se você não assistiu às lives anteriores, assista. E se tiver sugestões, vai colocando, porque assim a gente vai crescendo, vai trazendo conteúdo, porque a gente faz as lives, porque nós acreditamos em você. Nós acreditamos que o mundo realmente pode se tornar muito melhor, com boas vibrações, com energia positiva, com muito amor, muita gratidão e expansão da consciência. E para quem está chegando agora, está assistindo a live pela primeira vez, né, como é que essa questão do emocional interferir nas doenças? Pessoal que, né, assistiu, talvez já saiba ou possa relembrar, e quem está vendo pela primeira vez, nós temos corpos, mais de um corpo além do físico. Temos. Espera aí que eu vou pegar a plaquinha aqui. Já deixei ela separadinha para a gente poder usar ela para poder ilustrar um pouquinho mais, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né, gente? Então, assim, a gente consegue ver nessa imagem aqui que nós temos o nosso corpo físico e cada uma dessas cores aqui,
né? Representa um dos nossos corpos emocionais, nossos corpos mentais. Então, assim, os nossos corpos sutis, na verdade, né, gente? Corpo emocional, corpo mental é o nome de cada um dos corpos. Então, assim, a gente vai ter em cada um deles, logo após o corpo físico aqui, que é o vermelhinho, a gente tem o corpo etérico, que a gente chama de magnético, ou então de aura, que é o mais conhecido por todos, né? O próximo, que é esse amarelinho aqui, é o nosso chakra das emoções. É o nosso chakra, desculpa, é o nosso corpo emocional. Então, é nele que se concentram as nossas emoções, tanto as boas quanto as ruins. A gente sempre pensa que a gente sente aqui no cardíaco, né? Ou quando é uma emoção densa, é aqui no plexo solar. Mas, na verdade, tá nesse nosso corpinho emocional aqui que acaba se refletindo no nosso corpo físico. Depois do nosso corpo emocional, a gente vai ter o nosso corpo mental inferior, que é a nossa inteligência, o nosso mental superior, que está muito ligado à nossa missão de vida. Aí a gente vai ter o nosso corpo búdico, que está muito ligado à nossa memória cósmica, e então o nosso corpo átmico, que é a nossa centelha divina, a nossa conexão com o nosso eu superior, né? Interessante, interessante a gente compreender, né, os corpos sutis para entender da onde que está vindo as doenças, as emoções, porque o corpo ele é fofoqueiro, ele vai dar sinais, ele vai trazer no nosso físico aquilo que está reverberando internamente, no mental, no emocional e no espiritual. E essa plaquinha ali é uma plaquinha da radiestesia. É uma plaquinha da radiestesia que a gente usa ela para fazer o equilíbrio dos corpos sutis. Porque quando a gente faz a leitura dos chakras, a gente vai fazer também a leitura da nossa aura e a leitura dos nossos corpos sutis. E geralmente quando a gente equilibra os chakras, porque tá tudo muito interligado, né? Então, geralmente quando a gente faz o equilíbrio de chakras e aura, automaticamente os nossos corpos sutis vão se equilibrar também. Mas às vezes acontece de não haver esse equilíbrio. Então a gente vai usar essa placa aqui para trabalhar exatamente o corpo que ainda não entrou em equilíbrio energético. Olha que legal. E agora, hoje é o último dia do mês, hoje é dia 30 de setembro. E antes da gente entrar no tema ali das doenças, agora a gente vai virar para mês de outubro. Pessoal que quer fazer a mandala da virada. Se você não assistiu ainda a live sobre mandala da virada, assista. É incrível, uma ferramenta maravilhosa. A Márcia já fez a mandala para mim, deu uma virada realmente sensacional. E quem faz realmente percebe o quanto que é uma ferramenta que agrega muito. Pessoal, agora a virada de mês é muito interessante fazer a mandala da virada. É uma época ótima para a gente fazer a mandala, tá, gente? Mas a gente teria que já estar com ela feita. A gente teria que ativar essa noite, né? Da meia-noite do dia 30 para o dia 31. Mas não quer dizer que não possa ser ativada em qualquer época do mês. É legal também ativar em aniversários, é legal ativar em final de ano também, né? São possibilidades, assim, momentos em que a gente está numa energia de renovação. Então é bem legal ativar. Mas, independente de qualquer coisa, ela pode ser ativada a qualquer momento. Não precisa ser somente nestes períodos de virada. Mas, com certeza, a energia dela fica mais intensa quando a gente já está nesta energia de virada, né? Virada de mês, um novo ciclo se iniciando, virada de ano. São momentos bem interessantes para ativar a mandala da virada. Para você que teve um mês de setembro que talvez foi conturbado, que foi bastante mexido, tivemos 2 eclipses, tivemos portal do dia 9/9, então setembro está realmente mexendo muito com as pessoas, mexeu bastante, e amanhã, dia 1º de outubro, então é um novo mês. Se setembro não foi legal para você, fica tranquilo, já está terminando. Se setembro foi bom, outubro vai ser melhor ainda, mas você pode potencializar e melhorar realmente o teu mês
através da mandala da virada. Então chama a Márcia aí no direct depois. E quem quiser fazer hoje, pode fazer hoje? Ainda dá tempo de fazer? Depois da live? É uma pena, mas não dá, gente, porque eu preciso de pelo menos 24 horas para produzir os testemunhos, até porque a mandala a gente vai trabalhá-la de forma muito específica. Então eu vou sugestionar, né, para o que ela pode ser trabalhado, porque é um conjunto de gráficos que a gente tem dentro da mandala, então cada gráfico vai trabalhar uma determinada área. E a gente vai personalizar ela de acordo com o que as pessoas estão buscando. Então, realmente, não teria como ativar assim de uma hora para outra. A gente precisa de um tempinho para personalizar a mandala de acordo com o que as pessoas estão buscando. E para produzir, né, os testemunhos e os objetivos, tudo isso demanda um determinado tempo. Então, não dá para fazer hoje. Vai ficar para o mês que vem. Então, para Vai. você sentir o chamado de fazer a mandala, mas pode fazer agora, início de mês de outubro, né? Iniciar o mês realmente novo, ou final de outubro, sinta com teu coração, porque é uma ferramenta incrível para a sua vida. E mais, então, primeira doença que o pessoal fica ansioso, né? Para anotar, pega um papel, pega uma caneca não, a caneca está aqui, ó, a caneca do café. Está aqui a caneca do café com terapia é do Silvio, a caneca das lives é da astrologia. Pega a caneca também, toma o teu café, pega uma caneta, escreve as dicas, porque quando a Márcia vem aqui é uma aula que ela dá para nós e a gente aprende muito. Primeira doença para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos começar falando sobre afta, que foi uma das doenças que a gente selecionou na semana passada, em função de um dos assuntos que a gente estava tratando na live. Vamos lá. Aftas. Aftas a gente tem na boca, né? É muito dolorido quando a gente tem afta. E o que acontece quando a gente está com aftas ativas na nossa boca? É dolorido para comer, né? A gente tem dificuldade de engolir quando a gente tem afta. E a afta, a questão do comer está muito relacionado a aceitar, o que nós aceitamos dentro de nós. Então, assim, comer dói, machuca. Então, já é ali um sinal de alerta que a gente está ali. O que você está engolindo? O que você está colocando para fora? O que você está aceitando? E o que você não quer mais? Então, já é um sinal de alerta para a gente cuidar com as emoções que a gente acaba despertando em função do quê? Do que as outras pessoas falam ao nosso respeito. É um sinal de alerta para a gente cuidar o que nós estamos falando em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas. Mas na metafísica, do ponto de vista energético, tem muita relação com arrependimento. E aquele arrependimento pode ser em relação a coisas que a gente fez, em relação a coisas que a gente deixou de fazer. O fato da gente negar as nossas habilidades, os nossos potenciais também, pode fazer a gente ter afta. A afta pode realmente vir sempre quando a gente tem um determinado arrependimento ou um julgamento muito grande, quando a gente não se acha capaz, que a gente desperta aquela preocupação de mas e se eu encarar isso, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir dar conta? Então vem aquele nervosismo e quando vê a nossa boca tá cheia de feridinhas. E essas feridas dificultam para a gente se comunicar, se posicionar e mostrar o nosso verdadeiro eu para as pessoas. Olha ali, que interessante essa observação. Tem muitas pessoas que têm aftas a vida toda. A pessoa sara de uma afta e já começa outra, e já vem outra. E como que a pessoa pode, então, fazer esse trabalho olhando para o emocional para buscar essa cura, esse equilíbrio para que as aftas não aconteçam tão seguidamente?
Tem que desenvolver o autoconhecimento, né, Pedro? E tem que principalmente fazer todo um exercício onde a pessoa reconheça as suas potencialidades, onde ela pare de fugir, ela pare de temer. É como se ela tivesse gravado no inconsciente dela que o sucesso não é para ela, que conseguir conquistas não é para ela. Então, ela tem que trabalhar este lado, tem que trabalhar essas questões, ressignificar muitas crenças limitantes que ela tem em referente a ela mesma, né? E a nível sistêmico, quando a gente olha para a saúde sistêmica, a constelação familiar, boca, a alimentação envolve mãe. Então, envolve uma relação totalmente com essa família materna. Então, também a afta envolve um conflito, um arrependimento nessa questão com mãe, pode ser uma questão da criança interior, traumas que acabem somatizando na boca. Com certeza, pode estar muito relacionado, né? E tem alguma relação, vamos dizer, do lado da boca, lado direito, lado esquerdo, na língua, ou afta e afta igual? Quanto a isso, a gente não tem estudos, tá, Pietro? Não tem nada que diga assim, tem, se tiver do lado. Geralmente a gente analisa muito, né, quando acontece, do lado direito é um desequilíbrio em relação ao feminino, do lado esquerdo em relação ao masculino. Mas a afta, ela pode acontecer de forma generalizada, né? Inclusive, às vezes, no céu da boca, próximo à garganta, lá atrás, assim, às vezes a gente pensa que é dor de garganta, e quando vai olhar direito, é uma afta que tá lá e tá lá muito dolorida, né? Tá lá dificultando muito a questão de engolir muitas vezes até água, né? Às vezes até a própria saliva. Então, a questão ali, muitas vezes, da pessoa estar engolindo tanto sapo, está engolindo tanta coisa que isso aí estoura. Ou ela não se expressa, não fala. O ato da pessoa falar, verbalizar, também é um fator para que as aftas possam desaparecer. Mas tem que ser uma comunicação equilibrada, né, Pietro? Às vezes a gente tem uma comunicação que ela está em desequilíbrio e acaba só aumentando o problema. Lá no comecinho, quando eu comecei a falar, a gente falou, né? Cuidado com o que você está engolindo e cuidado com o que você está colocando para fora. Então, olha só, então precisamos observar aquilo que a gente ingere a nível alimentar, comidas, conteúdos, aquilo que a gente assiste na televisão, porque tudo isso a gente está alimentando. Você está colocando para dentro de você, da tua inteligência, da tua energia. Então não adianta você, né, cuidar muitas vezes da tua alimentação, mas se alimentar de uma forma errada a nível intelectual, a nível espiritual. Tudo é um processo. Então precisa ter esse cuidado geral do todo para que você não tenha aftas. E existe tratamento radiestésico que possa ajudar as pessoas que sofrem de afta, que têm essas questões seguidamente? Existe, tem como a gente montar, só que aí nós vamos ter que ir em busca da causa raiz dessa afta de recorrência, né? Se é um problema que a pessoa já identificou que é recorrente, a gente vai ter que verificar qual é a causa raiz e tratar lá no emocional, fazer um tratamento emocional e não um tratamento diretamente para curar a afta, porque ela vai voltar. Aí é a mesma coisa que a gente se utilizar de uma pomadinha tópica ou de algum medicamento para aliviar a afta, a gente estaria fazendo a mesma coisa com a radiestesia. A gente realmente precisa verificar qual é a causa raiz que está causando essa afta de repetição. Então, precisa investigar a causa para que possa a afta desaparecer. Senão, ela vai desaparecer, depois de uma semana ela volta em outras, né, em outras partes da boca. Então, precisa realmente prestar bastante atenção naquilo que você ingere, naquilo que você fala, a questão daquilo que precisa ser liberto, precisa ser expressado.
E a afta ela tem uma ligação direta com o laríngeo, esse chakra aqui, enquanto está bloqueado, pode atacar a afta? Pode, com certeza pode também, porque o laríngeo, ele tem relação com toda a região da garganta, né? O esôfago, nossa faringe, nossas amígdalas, nossa boca, inclusive, está ligado aos nossos dentes também. Então, com certeza pode haver desequilíbrio, mas aí vai ser um desequilíbrio em conjunto do nosso laríngeo com o nosso plexo solar. Mas a gente vai ter o desequilíbrio dos dois ao mesmo tempo quando a gente tem a manifestação da afta. Olha só, fica a dica, então, para que você que sofre com afta, tem, né, familiares que sofrem com aftas, observar o que pode estar acontecendo. E no caso de crianças que têm muita afta, ela pode estar somatizando uma questão dos pais, algum conflito dos pais direcionado nela. Exatamente. Geralmente, né, tudo que as crianças apresentam e a gente consegue identificar de quem a criança está somatizando de acordo com a idade dessa criança, né? Até os 7 anos vai estar somatizando alguma questão da mãe, e a partir dos 7 até os 14 vai ser uma questão do pai. Muito bem, então fica as dicas da afta. E se você, né, gosta de um chazinho de malva quando você tem afta, né, também ajuda a aliviar, fazer essa desintoxicação, mas precisa trabalhar fortemente o emocional, né, para trabalhar a causa, a origem, para você se livrar de vez desse desconforto. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloque aqui nos comentários, que assim a gente vai trazendo conteúdo, vai sendo compartilhado e você ajuda a esse conteúdo chegar a muito mais pessoas. E agora me veio uma questão de curiosidade. Pode ser talvez até para uma próxima live. A campainha que a gente tem, a úvula, lá na garganta. Casos da úvula inchar e crescer. Envolve uma questão também de comunicação, de precisa ser dito. Sim, também tá realmente muito ligada às questões de comunicar, né? A úvula, ela geralmente homens têm ela mais promeniente, nossa, que difícil essa palavra, e às vezes ela pode vir a inchar e tá muito ligada ao que a gente não consegue comunicar. Olha só. Então, vamos observar casos. A gente já teve uma live aí sobre a amidalite. Então, toda essa região aqui, garganta, aftas, boca, né? O que precisa ser expressado, comunicado para o mundo. E a próxima doença? A nossa próxima doença também está relacionada à nossa garganta, ao nosso chakra laríngeo, que são problemas na tireoide. E a gente vai falar especificamente hoje do hipo e do hipertireoidismo, porque a nossa tireoide tem outras questões que podem desequilibrar, tem outras doenças da tireoide, mas a gente vai falar das mais comuns, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, tá? E a gente tem sintomas diferentes quando a gente tem o hipotireoidismo e quando a gente tem o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, geralmente, ele vai ser mais caracterizado pela pessoa ter perda de peso, sentir muito calor, ter uma sensibilidade muito grande ao calor, ter taquicardia, ter diarreia, ter irritabilidade, insônia, queda de cabelo, ansiedade. Já o hipotireoidismo, ele vai ser quase que ao contrário. Ele vai estar te causando o quê? Sensibilidade ao frio, ele vai causar constipação intestinal, uma pele ressecada, obesidade, depressão, falta de memória, uma memória muito fraca, sonolência excessiva. São alguns dos sintomas do hipotireoidismo. E está muito ligado também às questões as questões dos biotipos corporais, tá? Porque a pessoa que tem
hipotireoidismo, quando a nossa tireoide está produzindo pouco hormônio, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não consegue se comunicar através da voz. Ela é a pessoa que literalmente ela vai engolir sapos. E a pessoa já que tem o hipertireoidismo é aquela pessoa que fala demais, que fala muito rápido, que não deixa ninguém falar, que só ela que pode, só ela que fala. Então, essa pessoa, ela já gasta energia demais se comunicando, gasta energia demais pela voz. Então, ela geralmente é uma pessoa que vai ser sempre muito magra, uma pessoa que ela se gasta, literalmente, ela gasta tanta energia falando que o corpo dela acaba perdendo tanta energia que emagrece. E já a pessoa com hipotireoidismo, ela engole tanta coisa que o corpo vai engordando. E Olha, aí são algumas questões assim. E a causa emocional que leva aos problemas na tireoide estão totalmente ligados ao desequilíbrio da autoestima. Então, muitas vezes, a pessoa vai passar por alguma situação, e aí não vai importar se é hipo ou se é hipertireoidismo, a pessoa, por algum motivo, passou por uma situação onde isso mexeu com a autoestima dela e automaticamente ela guardou isso dentro de si, ela levou isso para o lado pessoal e a tireoide dela vai se desregular. Então, de causa emocional é realmente isso. É aquela questão assim, acaba mudando a nossa percepção sobre nós mesmos e a percepção que a gente tem da imagem que nós passamos para as outras pessoas. Então a gente automaticamente também tem um aumento da nossa insegurança de comunicar. Então vai ter os dois casos ali, da pessoa que não comunica e da pessoa que comunica demais e já não deixa mais ninguém falar, para que ela se sobreponha às demais. e como que uma pessoa que tem essa questão da tireoide, como que ela pode fazer um tratamento? É um tratamento, então, direcionado para autoestima? É alguma questão, vamos dizer, crença, questão física que atrapalha ela? Como é que ela pode direcionar para se melhorar? Olha, Pedro, dos tratamentos que eu já fiz para tireoide, tá? A gente trata em específico a questão hormonal e o equilíbrio da tireoide. A gente não trata tanto a questão do emocional, de ir lá atrás da causa raiz da emoção. A gente trata realmente o equilíbrio da tireoide. Inclusive, eu sou uma pessoa que convivi por muitos anos com hipotireoidismo, tomei por muitos anos medicamento para tireoide e eu sempre tive muita dificuldade em comunicar, não é mais o caso hoje, né? Hoje é muito tranquilo falar, apesar de eu ter aqui as minhas anotações, que eu sempre fico com medo de que vai me dar um branco e daqui a pouco eu não vou conseguir mais me comunicar. Então é aquela coisa assim, eu sei, mas eu preciso ter uma segurança. Só que eu realmente tratei com a radiestesia terapêutica. Eu realmente fiz um tratamento para equilibrar a minha tireoide, para o equilíbrio hormonal. Olha só que interessante. Então, pelas pessoas tímidas, pessoa que tem timidez demais, pode ser algum indício, algum problema de tireoide? Pode vir. Além do problema no chakra laríngeo, pode sim estar relacionado a problema de tireoide também. Mas geralmente, essa pessoa que tem a dificuldade, às vezes, porque isso é algo que nasce muito cedo, né? Eu sempre fui uma criança tímida, eu fui a adolescente que tinha vergonha de apresentar trabalhos na escola e depois na faculdade, enfim. Então, geralmente isso já vem com a pessoa, já é uma característica dela. Só que chega um determinado momento que vai acabar desequilibrando a tireoide e aí sim vai causar problemas na tireoide. Olha só, interessante esse ponto de observação, a questão da timidez.
né, daquilo que a pessoa acaba muitas vezes se fechando, não falando, não se expressando suas próprias emoções, aquilo que ela tem a falar, mas no momento que ela fala, que ela se expressa, que ela se torna uma pessoa comunicativa, começam a ter assim os equilíbrios. Então, quem tem talvez essa questão de timidez também é muito legal, um curso de oratória, dicção e oratória, que a pessoa possa falar, se expressar, e lógico, a terapia é maravilhoso. E a radiestesia, então, pode ajudar a pessoa nesse equilíbrio. Sim, mas são questões que se complementam, né, Pietro? E tem uma questão muito importante, voltamos a salientar que é super importante fazer o acompanhamento médico, né, gente? Não é porque vai tratar com a radiestesia que vai deixar de fazer o acompanhamento médico. Como que foi o meu processo, tá? Eu tive problemas de tireoide por muitos anos, então, assim, a minha tireoide foi sempre muito desregulada e eu tava sempre indo no médico, refazendo os exames e corrigindo a dosagem de medicamento, às vezes aumentando e às vezes diminuindo. A partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento com a radiestesia, eu segui indo no médico, só que assim, os meus exames começaram a estar normais. E aí a gente foi diminuindo medicação até fazer o desmame da medicação, mas com acompanhamento médico. Então, assim, é muito importante manter o acompanhamento médico, principalmente em casos de tireoide, porque quando os sintomas da tireoide, quando a nossa tireoide ou ela está muito ativa ou ela está produzindo hormônios de menos, o nosso corpo sofre muito. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento e é importante, inclusive, para a gente ter ideia, né, quando vai montar um tratamento de radiestesia terapêutica, para a gente ter ideia de como trabalhar, de quanto que a gente vai trabalhar, e, inclusive, às vezes, fazer a substituição, fazer o complemento, não é nem a substituição, do remédio físico, complementando com o remédio energético, e para poder fazer essa substituição ao longo do tempo. Só que como que eu vou saber que eu posso deixar de tomar o remédio físico, que eu posso substituir o remédio físico pelo remédio energético? Através de exames médicos, através do exame de sangue, né, da dosagem do TSH. Então, é super importante o acompanhamento médico, tá, gente? Não dá para substituir, não dá para trocar. Vou deixar de fazer acompanhamento com o meu médico, com o meu endocrinologista, e vou fazer só um tratamento de radiestesia ou qualquer outra terapia, tá? A gente precisa unir as duas para ter um bom resultado. Exato, então continue buscando sim auxílio da medicina. A medicina está ali para nos ajudar. Então a gente trabalha com terapias alternativas, complementares, complementam a questão da medicina, complementam outras questões da sociedade. Então, sempre busque orientação médica, os remédios, aquilo que o médico te indicar para você tomar. E quem está assistindo talvez está fazendo acompanhamento médico e deseja fazer um tratamento da radiestesia. É possível? Com certeza, com certeza. E é esse o caminho: estar fazendo um tratamento médico e fazer a complementação através da radiestesia. E como que a pessoa pode entrar em contato contigo? O que ela precisa para fazer esse tratamento com a radiestesia terapêutica? A gente vai precisar fazer, né, uma anamnese, a gente vai precisar fazer uma análise inicial. E aí, a partir de então, poder montar o tratamento, né? Ela precisa entrar em contato para a gente poder entender o que está acontecendo. E aí, a partir de então, a gente monta o tratamento e a gente vai acompanhando como que a pessoa vai ficando ao longo do tempo. Muito bem. E eu posso fazer o tratamento para o meu pai, para minha mãe, para o marido, para a esposa, para o filho, a pessoa precisa fazer. Assim, né, Pedro? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu pedir para ti numa consulta médica no meu lugar, tu consegue? Ah, eu vou te representando. Não consegue me representar, né? Então, automaticamente,
todo o trabalho que a gente faz, independente da terapia que seja, a gente só vai trabalhar a energia de uma pessoa com a autorização dessa pessoa. Salvo, né, gente? Se for um menor de idade, né? Uma criança, que aí é os pais que vão autorizar, mas ou talvez uma pessoa que esteja acamada, que não tenha condição de falar, mas que daqui a pouco o familiar sabe que gostaria de receber essa ajuda, perfeito. Mas ir lá e pedir, Pietro vir e pedir para eu fazer um tratamento para uma amiga dele que ele gostaria de ajudar, sem essa amiga saber, aí é melhor a gente não trabalhar, né? Porque com certeza a gente não vai ter o mesmo resultado e talvez a pessoa até não receba, porque ela não está aberta para receber aquela energia, né? Exato, precisa ter a autorização da pessoa. Se a pessoa autorizar, tá tudo certo. Mesma questão. Procura um advogado, tu vai assinar uma procuração, um advogado que te representa, mas ele precisa ter a procuração em mãos, senão o juiz não recebe ele. Quero dar boa noite para a Antoniele, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, compartilha e daqui a pouco, lá no final da live, tem orientação do tarô para você. E a próxima doença? A gente vai falar de pedra na vesícula. Pedra na vesícula, gente, para quem já teve pedras, cálculos, independente de ser na vesícula ou nos rins, sabe que é uma dor excruciante, né? É uma dor que é a cólica biliar, que a gente chama, né? A cólica que é causada pela pedra na vesícula. É uma dor intensa na região da barriga, que muitas vezes vai se irradiar pelas costas, vai causar náusea, muitas vezes vai causar vômito, vai causar febre, vai causar inchaço. É uma dor muito, muito complicada, né? Só quem já teve para saber. E da onde será que eles se formam, esses cálculos? Como que materializa ali uma pedrinha dentro da nossa vesícula? Tem alguma sugestão aí, Pietro? O que tu acha? Eu acho que é os alienígenas que colocam. É, não é. Não Não é, é os mas é alienígenas. algo. Não é os Não é. alienígenas, mas Não é. que tá muito. É algo assim, ó, muito íntimo, muito íntimo. É uma questão assim, ó, que a gente. Tá, eu sei que eu tenho um problema sério, eu sei que eu tenho uma questão importante para resolver, mas eu não tô afim de olhar para isso agora. Vou dar uma empurradinha com a barriga, vou levar adiante. Mais para frente eu olho. Só que às vezes a gente leva tanto, tanto, tanto tempo para olhar para essa questão que ela já materializou ali dentro da nossa vesícula, já virou uma pedrinha ali dentro. E conforme essa pedrinha, às vezes, ela pode inflamar. E quando a gente tem uma inflamação de uma pedra na vesícula, é uma dor excruciante que faz a gente pensar 1000 vezes. Então, valeria a pena fazer toda uma reforma íntima antes dessa pedra se materializar dentro da nossa vesícula, né? Antes da gente. Porque muitas vezes, principalmente, tá muito ligado quando a gente não tem reconhecimento, muitas vezes em relação ao nosso trabalho, a gente está se sentindo sobrecarregado, a gente pensa, observa e vê que a gente não é reconhecido pelas pessoas pelas quais a gente está tratando, tá prestando um serviço, né? E aquilo vai nos sobrecarregando. Além de algumas questões importantes que a gente empurra com a barriga, a gente vai levando, levando, levando. Só que a vida vai nos empurrar para chegar o momento que a gente tem que resolver. Não existe situação na nossa vida que a gente vá conseguir empurrar com a barriga para sempre. Chega o momento de resolver. E o momento da gente resolver e da gente pensar nessas questões é quando a pedrinha tá lá incomodando. Aí a situação fica bem complicada. É verdade. Eu já tive pedra no rim, assim, quando meu rim dá alguns sinais aí de pedras, de cálculos.
Na vesícula eu já tive alguns negócios, acho. Não sei se é pedra, mas já tive. O que eu tenho que olhar? Agora estou pensando. O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que observar? Vou olhar o tarô, depois eu vou olhar o tarô para ver o que essas pedras querem me dizer. Mas tudo envolve o emocional, né? Tudo envolve o emocional, tudo envolve essas questões. Então, como que a pessoa pode olhar para essas questões para trazer um equilíbrio? Uma das primeiras questões que é para a gente equilibrar o nosso emocional, uma boa dica é a gente se desarmar, né? Sair daquela posição defensiva, procurar levar a nossa vida de uma forma um pouco mais leve e fazer o que a gente realmente ama, porque muitas vezes a gente vai se mantendo em determinadas questões, determinados empregos, porque a gente está numa zona de conforto, né? Não é exatamente o que a gente ama, não é exatamente o que a gente gostaria de estar fazendo, mas ali a gente tem uma certa segurança. Então, muitas vezes a gente vai levando, vai levando. Eu preciso aguentar, eu preciso passar mais um tempo, mas a que custo, né? Então, é importante a gente olhar para essas questões. É verdade, né? O corpo ele é fofoqueiro. O que que a gente precisa observar? Eu me recordo quando eu tive problemas de pedra no rim, que eu baixei o hospital, né? Envolvia realmente sobrecarga de trabalho, sobrecarga de estudos, né? Algumas crises de rim. Então, sempre é um sinal. Ah, o rim deu um sinal, deu alguma coisa. Observa, né? Observa também a nível sistêmico, teu lado direito, pai, lado esquerdo, mãe. O que que isso se reflete diante da tua vida? Então, o corpo ele vai falando, ele vai trazendo as mensagens para nós. Quero dar boa noite para a Elisiane, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Eliana também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos e daqui a pouco tem orientação do tarô para você. E tem um meio da radiestesia para trabalhar essas questões das pedras? Sim, tem. E é bem interessante, assim. Eu fiz um tratamento há bem pouco tempo para quebrar pedras. E a pessoa teve que fazer uma cirurgia. Só que a pessoa ela tinha uma única pedra, mas ela era uma pedra bem grande. E só que aconteceu, ela foi chamada para cirurgia rápida, uma cirurgia encaminhada pelo SUS, geralmente demora, né? E ela estava tendo as crises, então essa pessoa me pediu ajuda. Então a gente trabalhou a questão de dor e a questão para quebrar essa pedra, para triturar. A gente tem um gráfico que a gente chama de triturador. E eu ativei esse gráfico para essa pessoa, além de gráficos antidor. E o que, que aconteceu quando essa pessoa fez a cirurgia? Quantas pedras ela tinha na vesícula? Ela tinha 9 minúsculas pedras. Então, de uma única pedra, a gente triturou, né? Quebrou essa pedra em 9 pedacinhos. Mas realmente, assim, precisaria de mais tempo para ela poder dissolver essa pedra e o corpo ir excretando de forma natural, né? Mas foi uma experiência bem interessante. Então, sim, a gente tem tratamentos através da radiestesia que vão ajudar no controle da dor, que podem ajudar, inclusive, a dissolver essas pedras. Bem, interessante. Então, para você que sofre de pedra no rim, pedra na vesícula, observar, claro, as emoções, observar a alimentação, observar o todo. Tudo é importante. Porque os nossos rins, né, o filtro, nossa vesícula também está ali direcionada ao fígado. Então, observe aquilo que o teu corpo está somatizando. Então, as pedras, resistências, se sobrecarregar, trazer para responsabilidades que não são suas. Não solta aquilo que realmente está pesado na tua vida. Porque senão é o teu corpo que acaba sofrendo com tudo isso. Sem E a dúvida. próxima doença? Então vamos falar sobre a doença da vez, né, gente? Falta de libido. Como nos últimos tempos eu tenho recebido pessoas entram em contato relatando falta de libido. A falta de libido, gente, quando a gente fala em falta de libido, a gente não pode falar somente na questão da libido sexual, tá?
Porque muitas vezes, o que eu tenho observado muito, a falta de libido, ela acaba estando muito relacionado à falta de libido de vida, à falta de vontade de viver, de sede de viver. A pessoa, ela se encontra num estado emocional de muito cansaço. A pessoa primeiro relata assim, ai, eu ando sempre muito cansada e eu não tenho mais libido. Eu perdi a minha libido. E só que geralmente as duas questões estão muito relacionadas, tá? Quando a gente tem a falta da libido, a gente ter também a falta da libido de vida. Porque a libido, gente, ela é uma energia criadora. Ela é a energia assim que nos faz querer movimentar a nossa vida. E deixa eu trazer a figurinha aqui para mostrar para vocês que assim, quando a gente está com o nosso chakra básico e o nosso chakra sacro, que são esses dois primeiros aqui bloqueados, eles estão diretamente relacionados com os nossos órgãos sexuais, tá? Testículos, ovários, útero, próstata. Então, são esses chakras aqui que fazem a regulação dos hormônios, que fazem a gente ter a libido. E muitas vezes, mas ao mesmo tempo que eles são responsáveis pela questão da nossa libido sexual, eles também estão muito ligados, eles trabalham muito a nossa energia criadora, a nossa ligação com a nossa vida terrena, a nossa segurança, tanto material quanto a nossa estabilidade financeira. Então tá tudo muito relacionado. E geralmente quando a gente faz uma análise de falta de libido, a gente percebe que existe um bloqueio nestes dois chakras. Então existe ali um bloqueio energético que já começa a complicar a nossa vida. Mas emocionalmente, tá? A gente o que vai nos causar a falta da libido, ela está muito relacionada a carregar mágoas em relação ao nosso parceiro ou a nossa parceira, tá, gente? Isso vale para relacionamentos heterossexuais, para relacionamento homossexuais, indiferente ao nosso parceiro, tá? A pessoa que está do nosso lado, a pessoa com quem a gente se relaciona. Então, às vezes a gente tem mágoas, às vezes a gente não se sente vista na relação, não se sente amada. Muitas vezes a gente está carregando traumas que a gente viveu, que podem ter sido vividos lá na infância, já traumas, abusos, enfim. Tudo isso vai bloqueando a nossa libido. E também a gente tem muito a questão de tabus, de vergonha, de ansiedade, a falta de autoconhecimento, falta de esclarecimento sobre a sexualidade também. Tem muitas questões que a sexualidade é vista como algo ruim, né? Principalmente aqui no Ocidente, a gente tem muito essa questão, tá muito ligada à cultura, tá muito ligada à religião, que se relacionar com alguém é algo que é pecaminoso, que é ruim. Então existem também muitos tabus, tá? A gente tem é um cenário muito grande falar sobre a falta de libido. Mas uma das principais causas emocionais é realmente a questão da gente não se sentir vista na relação, não se sentir amada, não se sentir cuidada, não se sentir protegida. Então, acaba que a gente vai perdendo a admiração pelo nosso parceiro e automaticamente a libido vai se perdendo. E a questão, vamos dizer, quando a pessoa tem já está num relacionamento novo, não tem essa conexão, pode então ser traumas, medos de relacionamentos anteriores, que a pessoa acaba somatizando no relacionamento novo por toda essa carga emocional que ela vem carregando. Exatamente. Quando está num relacionamento novo, porque todo mundo tem aquela questão, né? Um relacionamento novo, né? Um casal novo
as coisas têm que estar bem, só que muitas vezes não estão. E muito mesmo, tá ligado a traumas que uma das pessoas do relacionamento carrega. Às vezes sofreu algum tipo de abuso, né? E tá carregando aquilo, não conseguiu tratar, não conseguiu olhar para essa questão e tá carregando isso para um novo relacionamento. Tem pessoas, inclusive, que acabam. O trauma é tão grande que essas pessoas, além de não conseguir, essas pessoas acabam sentindo muita dor. É um momento que de prazeroso acaba sendo um momento de dor, né? A pessoa tem muita dificuldade, é muito difícil para ela. Então, é bem importante olhar para essa questão e tratar essa questão. É importante, importante. E realmente não ter vergonha de buscar um médico, de buscar um terapeuta, de expressar aquilo que está acontecendo. Porque são raízes sistêmicas, kármicas, culturais, que ficam impregnadas na nossa mente, na nossa energia, e que causam bloqueios, né? Então, para você que está, talvez, com falta de libido, seja sexual, seja libido da vida, de vontade de viver, de ser feliz, de sentir prazer, você possa começar esse movimento por você, cuidar de você, da tua essência. Não querer só agradar os outros, não querer só fazer a vontade dos outros. Faça a tua vontade de ser feliz. E muitas vezes tem pessoas que vivem sem sexo a vida toda, e são pessoas felizes, alegres, são pessoas que realmente expandem tesão pela vida. Enquanto outras apenas vivem o sexual, mas vivem uma vida totalmente vazia. Você possa ter o equilíbrio, porque assim você vai sim ter plenitude, prosperidade, alegria. E na radiestesia tem meios de ajudar as pessoas com essa falta de libido? Tem, Pietro, é um dos tratamentos que eu mais faço ultimamente. E realmente, assim, não importa a idade, tá, gente? Não tá relacionado à idade. E não é feio a gente falar que, tá com problema de libido. Porque tem tratamento, tem como a gente despertar. Muitas vezes envolve também falta de lubrificação. Então, tudo isso a gente consegue tratar, a gente consegue ajustar. Enfim, o que as pessoas precisam entender? Que falta para nós aqui no Oriente, porque no Ocidente existe todo um estudo, né, do Tantra, da energia sagrada, que é a prática sexual. E a prática, a sexualidade, quando ela estiver unida à espiritualidade, ela preenche a nossa alma. Então é um momento muito bonito, é um momento de troca muito bonito. Quando a gente ativa a nossa energia Kundalini, essa troca energética é a maior troca energética que a gente pode fazer com uma outra pessoa. É realmente uma energia que transcende, que te eleva, que faz muito bem. Então, assim, a libido, ela é excelente, gente. Ela faz bem para nós como pessoas, como seres humanos. É uma das energias mais sublimes que a gente pode trocar com outra pessoa. Mas claro, né, gente? Aí nós estamos falando de uma troca equilibrada dentro de um relacionamento. Não estamos falando das modas atuais que é hoje estar com uma pessoa, amanhã com outra pessoa. Isso, inclusive, pode vir a causar muitos danos energéticos, pode vir a prejudicar muito a vida de uma pessoa, né? Porque é uma troca energética muito intensa. E quando a gente faz essa troca, a gente realmente troca. Nós estamos deixando um pouco da nossa energia com a pessoa e trazendo um pouco da energia da outra pessoa para nós. Então, tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Quando não há essa responsabilidade, pode muitas vezes, quando se troca muito de parceiro, vai causar o quê? Uma confusão energética, o que a gente chama de suruba energética, que vai acabar, muitas vezes, trazendo problemas psicológicos para as pessoas. As pessoas não se ligam nesses problemas, muitas vezes, mas pode vir a causar problemas psicológicos, travar a vida da pessoa. Então, é um âmbito muito maior do que a gente realmente pensa. Não é somente um ato, é toda uma troca energética, é todo um momento maior.
Verdade. No momento que você se conecta com alguém, você está trocando a energia, que você é a pessoa e os laços ficam totalmente unidos. Você cria laços e a nível energético, a energia da pessoa fica contigo até 6 meses. Então imagina, Exato. daqui a pouco, dentro desses 6 meses, você ter vários parceiros, parceiras. Imagina como é que você fica internamente. Você não sabe nem quem é você. Vem dúvidas, vem pensamentos, vem tristezas que tu percebe, mas de onde está vendo isso? São sintonias. Então, procura realmente observar o cuidado, né? A sexualidade, ela é sagrada. Deus fez a sexualidade, né? Fez com que realmente as pessoas pudessem, sim, a procriação, o prazer. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de falar de sexo, sexualidade, de buscar realmente prazer, né? Para você e para o teu parceiro, para a tua parceira. E a Márcia comentou do Tantra, né? Se você tem a oportunidade de estudar o Tantra, estude. É algo incrível que você vai perceber. Que independente, não é só a penetração, é o contato com a pessoa. Você já vai estar conectado dentro de uma sexualidade, ambos ativando a Kundalini. É algo incrível. E você só pode realmente fazer isso com uma pessoa que você tem sintonia, que você admira e que você respeita. Então, se você tem problemas de falta de libido, não só sexual, mas da vida, também a radiestesia pode te ajudar. E já são 4 minutos para as 9. Passou rápido a nossa live, Márcia. Voando para variar, né? Valendo, valendo, mas é sempre uma aula, é sempre conhecimento que a gente recebe. E que você possa, independente dessas doenças, se você está passando por alguma questão, se você conhece alguém, indica, manda aviãozinho para essa pessoa, para que ela assista e compreenda que ela pode, através desse olhar terapêutico, da radiestesia, dos meios holísticos e, claro, da medicina, fazer algo transformador. E, Márcia, como é que a pessoa faz para entrar em contato com você? Pode chamar no direct aqui pelo Instagram, pode chamar no WhatsApp no 51991215128, pode chamar através do Facebook, sinal de fumaça, tá tudo valendo, gente. Desde que vocês entrem em contato, tá legal. Muito bem, e semana que vem temos live de novo. Temos live de novo e eu até já recebi algumas sugestões de assuntos para semana que vem, tá, gente? Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. Espera aí. Herpes, diabetes, AVC e Alzheimer. Olha só, então já fica a dica aí para você assistir a próxima live, terça-feira que vem, 8 horas da noite. Então, se você conhece alguém que sofre ou você está passando por alguma situação, é bem importante trazer e mandar aviãozinhos. A gente vai postar aqui o cardzinho da nossa live. Convide as pessoas para estarem aqui ao vivo. E que, se você estiver assistindo na gravação, você sempre é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos para a orientação do tarô. Nossa, hora da orientação do tarô. Estamos terminando o mês de setembro. Hoje é o último dia de setembro. Amanhã é outubro. O Então, que será que como é- outubro tem para nós? o que será que outubro tem para vocês? Mentaliza 1, 2 ou 3. Quer mentalizar como é que vai ser o teu mês de outubro? Quer mentalizar alguma questão específica? Mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. Se você estiver assistindo na gravação, coloca nos comentários também. 1, 2 ou 3, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Orientação do tarô para você. E antes de eu virar as cartas, né, eu não vou chamar intervalo, eu prometo que não vou chamar intervalo. Márcia, a questão da mandala da virada, novamente, para o pessoal que entrou agora na metade da live, que a gente falou lá no início. Outubro, o mês positivo para a pessoa poder fazer. Agora, início de outubro, ela só te chamar. Então, a mandala da virada ajuda muito a pessoa. Com certeza, a mandala da virada vai trazer movimento, né? Se a pessoa está buscando movimento para sua vida, está sentindo que a vida está estagnada, está parada, a mandala da virada pode vir a ajudar muito, sem dúvida nenhuma.
Olha ali, então aproveita, faça a mandala da virada e transforme o teu mês de outubro. É 3 meses, 90 dias, outubro, novembro, dezembro, acaba o ano. E daqui a pouco a gente Exato. já está cantando música de Natal, já está cantando música de Ano Novo. Então, vamos se movimentar, virar realmente a chave para entrar em 2026 muito melhor. Para você que escolheu a carta número 1, carta dos enamorados. Para você que escolheu a 1, envolve sim decisões. Então, o próximo mês, mês de outubro, te traz decisões. Se você mentalizou alguma questão específica, você precisa tomar decisões na tua vida. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Realmente acorda para a vida. Faça o movimento de despertar. Então, decisões. Essa carta te pede decisões na tua vida. Não fica em cima do muro. Não fica pensando, eu vou para cá, eu vou para lá. Toma uma decisão, uma atitude a nível de relacionamento. É uma carta muito boa. Vai dar match. Se está faltando a libido, chama a Márcia que ela te faz um tratamento energético. Para você que escolheu a número 2, a carta da temperança, uma carta muito positiva para o próximo mês, uma carta de esperança, de alegria, de muita gratidão. É uma carta que ela te convida para viver realmente de uma forma leve. Então, o mês de outubro é um mês construtivo, de trabalho, de alegria, de saúde, um mês bem positivo. Então, faça esse movimento que você vai chegar aonde você quer alcançar. Quero dar uma noite para a Bruna, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Bruna ali, ó. Finalmente consegui assistir um pouquinho. Gratidão, Bruna. Você sempre é bem-vinda. Em breve, novamente, live com a Bruna aqui no Instagram. E para você que escolheu a número 3, a carta da sacerdotisa. Empoderamento feminino. Para você que é mulher, que escolheu a número 3, momento de se empoderar. Momento, sim, realmente de você deixar o teu feminino se mostrar para o mundo. Não aceitar migalhas, não aceitar menos do que o sensacional. É uma carta muito feminina. Se você é homem e você escolheu a número 3, ela te pede para você olhar melhor para as mulheres que você convive. Esposa, filhas, mãe, trazer essa força do feminino. Então, para você que escolheu a 3, um mês repleto de positividade, um trabalho bem forte com o feminino. Márcia, gratidão por essa aula e nos vemos na próxima terça-feira. Gratidão é toda minha, Pietro. Até a próxima semana, gente. Boa noite e gratidão a todos que estiveram aqui com nós. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai nos assistir na gravação. Você faz parte, você pertence a essa egrégora maravilhosa das nossas lives, as super terças, com as nossas lives aqui, trazendo a causa emocional das doenças. E amanhã, 7 horas da manhã, eu estou ao vivo no Café com Terapia. Muita luz, muito amor e até a próxima live. Até, boa noite.